sobre o Evangelho. O Evangelho e suas consequências. Esse é o tema da mensagem desta noite. Estamos estudando um tema muito pertinente à nossa igreja, que é as 9 marcas de uma igreja saudável, baseado no livro do pastor Mark Dever, pastor batista norte-americano, que escreveu um livro muito bem embasado nas Escrituras, de uma teologia muito relevante, e eu estou trazendo para os irmãos, graças a Deus, o estudo bíblico dominical, e estamos já na 3ª marca. A primeira marca é a Bíblia Sagrada. Uma igreja precisa ter Bíblia Sagrada, principalmente uma igreja protestante reformada. Sem ela, nada podemos fazer, de acordo com aquilo que Deus quer de cada um de nós, de cada igreja. Então a Bíblia Sagrada, ela é fundamental. Daí vem a palavra fundamentalismo, quando as pessoas se embasam ou se fundamentam nas Sagradas Escrituras. De certa forma, nós somos não extremados, mas nos fundamentamos na palavra de Deus. Nós chamamos de Bíblia Sagrada, ou Bíblia Sagrada é chamada a palavra de Deus. A segunda marca é uma teologia bíblica. Toda igreja sadia, saudável, tem uma boa teologia bíblica. Por que eu enfatizo teologia bíblica? Porque existem outras teologias. Como, por exemplo, eu vi há pouco tempo, existe uma teologia umbandista. Existem também outras teologias. Teologia espírita. A minha cunhada estava querendo estudar teologia, mas uma teologia voltada para o messianismo. Existe uma religião chamada messiânica. E assim vai. Mas a igreja saudável deve ter essa segunda marca, que é a teologia bíblica, onde todos os pensamentos, todos os estudos precisam se embasar, encontrar respaldo na palavra de Deus. E a terceira marca de uma igreja saudável é o Evangelho. É interessante, meus irmãos, que nós estamos estudando quinta-feira também a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E eu me baseei no livro do pastor Itamir Neves, que foi meu professor no seminário batista em Perdizes. E ele também fala sobre essa importância do Evangelho. E o que é o Evangelho, meus irmãos? O Evangelho nada mais é do que uma informação, um comunicado, boas novas, boas notícias. E o Evangelho precede a palavra, o Evangelho precede o cristianismo. Vem antes. E o que é o Evangelho, por exemplo, para o povo grego? Era quando havia uma batalha de um reino contra o outro, e aí quando um reino vencia o outro, saía uma pessoa do meio dos soldados, corriam no vilarejo, chamavam a atenção do povo e dizia: Evangelho, boas novas, boas notícias, vencemos a batalha. Então, qual é o Evangelho que Jesus Cristo nos ensina com a sua própria vida? Qual é o Evangelho? Quais são as boas novas, da qual o apóstolo Paulo nos adverte que devemos nos centralizar, nos aprofundar e termos as nossas vidas transformadas segundo o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. E é nesse tema que eu quero meditar com vocês nesta noite. Quero ler Marcos capítulo 8, leremos a partir do versículo número 27, vamos até o 38. Marcos capítulo 8, do 27 ao 38. As boas novas, as informações que realmente edificam, a boa notícia que transforma, as boas novas que têm salvado ou salvo pessoas e vidas, curado, tem libertado, porque nós temos um projeto batista lá na Cracolândia, que chama-se Igreja Batista Cristolândia. Muitas vidas têm ouvido do Evangelho e têm sido transformadas, maravilhosamente bem embasada nas Escrituras, o Evangelho sendo pregado. Então diz assim a palavra de Deus em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 27. Todos acharam, meus irmãos? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na NVI, que fica mais fácil a compreensão. Jesus
e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a respeito disso. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor da minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier da glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Essa leitura é uma leitura muito peculiar sobre o Evangelho, porque Jesus agora observa o que os discípulos estavam ouvindo sobre a notícia dele, Jesus. O que os discípulos ouviam? Quais eram os comentários? Quais eram as fofocas? Quais eram as boas novas entre as pessoas ali da Palestina? E Jesus queria ouvir o que as pessoas estavam comentando e também quis ouvir o que os discípulos achavam quem ele era. Primeiro, as pessoas estavam confundindo Jesus com João Batista. Lembremos, meus irmãos, que nessa altura do campeonato, João Batista já tinha sido morto, degolado, decapitado, e a sua cabeça tinha sido entregue numa bandeja, para a afilhada, podemos dizer assim, de Herodes. Afilhada? Talvez afilhada, acho que é afilhada mesmo. Ela era enteada, afilhada não. Afilhada é quando uma pessoa batiza a outra, né? Isso é uma expressão do cristianismo. Mas ela era uma enteada de Herodes. E ele, por cumprir a sua palavra, mandou decapitar João Batista, porque João Batista pregava o Evangelho. Vamos ver como a fala de Jesus tem tudo a ver com a mensagem de João Batista. Então as pessoas confundiam: estão dizendo aquele homem lá que está andando e faz milagre, que opera milagre, faz cegos de nascença ver, ressuscita mortos. É João Batista. Mas João Batista é morrido. Não, mas eles acreditavam também na reencarnação. Eles imaginavam que Jesus era a reencarnação de João Batista. E outros diziam que era Elias. Outros estão dizendo que o Senhor é o Elias. Lembremos-nos de que João Batista veio cumprir um ministério prometido por Deus, que Elias viria preparar o caminho do Senhor. E Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, diz o Antigo Testamento, livro dos Reis. Então, estavam dizendo que, olha, está vendo? Elias foi arrebatado e voltou, está aí, operando sinais e maravilhas. E outros estão dizendo que são um dos profetas.
mais um profeta. Creio eu que naquela época diziam que Jesus era mais um curandeiro, mais um milagreiro, dentre tantos outros que haviam naquela época. Porque diz os historiadores, os teólogos, que na época de Jesus, meus irmãos, haviam mais de 1000 líderes religiosos só na região da Palestina. Jesus surgiu como mestre, como rabino marginal. O Ed René trabalha essa expressão, rabino marginal, porque ele não era aceito no meio do rabinato, não era um dos rabinos aceitos com a indumentária, com a vestimenta, com todas as expressões da religiosidade da época. Então Jesus, ele quis saber dos discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, de pronto, respondeu: tu és o Cristo. É uma palavra grega, que do hebraico é Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, aquele que Deus havia prometido no Antigo Testamento, através dos profetas, através de Moisés. E Jesus, ouvindo que Pedro havia declarado ali naquele momento, ele disse: não contem isso a ninguém, não dê essa informação neste momento. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora de Jesus. Jesus ainda operaria outros sinais, apontando o quê? Apontando o reino de Deus que havia chegado. E ele, Jesus, era o próprio portador das boas novas, de que o homem pecador, o homem distante de Deus, o homem do qual, ou pelo qual os salmistas, no Salmo 14 e o Salmo 53, dizem que não há na terra quem busque a Deus como deveria. Estudamos isso pela manhã. Não há um justo sequer. Deus olhou para a humanidade e encontrou uma pessoa justa, uma pessoa que busca Deus. Não há uma religião que agrade a Deus como deveria. Não há uma. E Paulo vai citar, eu vou acabar de ler isso. E não, Paulo vai recitar o Salmo 14, o Salmo 53, em Romanos 3, quando ele diz assim: todos pecaram, todos nós, e destituídos estamos da glória de Deus. Então não há um meio religioso, um meio meritório pelo qual nós possamos nos aproximar de Deus, nos baseando em nós mesmos ou naquilo que a humanidade tem produzido. É essa as boas novas. Poxa, pastor, mas não tem ninguém, não tem nenhuma religiãozinha que faz a vontade de Deus. Não tem. Essas são as boas novas. Porque quando Jesus diz: essa é a mensagem, que eu sou o Cristo de Deus, eu sou o Messias, eu sou o ungido. Então vocês prestem atenção que agora eu vou ensinar o que essa mensagem vai causar na minha vida. Primeiro, convém, diz o texto, voltou-se, versículo 33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, um pouquinho antes. Versículo 31, exatamente. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Isso como ia acontecer. Fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E falou claramente a esse respeito: que Messias é esse? Que rei é esse? Que declara abertamente, claramente aos discípulos, aos seus seguidores, que ele morreria, que ele seria injuriado, que ele seria perseguido, que ele seria maltratado. Aí Pedro, querendo fazer a sua boa atitude, a sua boa ação, daí vem a expressão do mundo, né? De boas ações, de bons pensamentos, de boas intenções, o inferno está cheio. Imediatamente quando Pedro fala: Senhor, de outros textos dizem isso, Mateus, Lucas, abertamente Jesus repreendeu Pedro, porque Pedro falou: de maneira nenhuma isso poderá acontecer contigo, Senhor, eu não deixarei. E Jesus repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas nas coisas do meu Pai, sim nas terrenas. O mesmo Pedro que declarou que Jesus é o Cristo. Mas o que aconteceu, pastor? Aconteceu que Pedro ainda estava centrado nas coisas do mundo, nas coisas naturais. O povo judeu esperava um rei que viria e colocaria por terra todo o Império Romano, e que Israel seria de novo
o reino sobre todos os reinos. No caso, na época de Davi. O povo judeu estava esperando, inclusive está esperando até hoje, um Messias assim. E Jesus disse: isso é coisa do mundo, isso é coisa terrena. O Evangelho é para que aconteça aquilo que Deus falou a respeito de mim nas Escrituras. E por isso que Jesus diz assim: vocês erram muito, porque vocês não conhecem essas Escrituras, porque elas falam sobre mim. E Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já veio exatamente nesse sentido: sofrer, pagar o preço pelos nossos pecados. Meus irmãos, o Evangelho, como disse pela manhã no estudo bíblico, não é uma mensagem que nos diz que nós estamos bem na fita, que nós estamos confortáveis agora porque conhecemos a Jesus, levantamos as mãos, fomos à frente, fomos batizados e agora nós estamos bem diante de Deus. Não necessariamente, porque assim como Jesus foi perseguido, ele diz: nós seremos perseguidos também. Nós seremos perseguidos também. Por isso que Jesus diz assim: quem quiser me acompanhar, o que deve fazer? Negue-se a si mesmo. Olha que mensagem dura de Jesus para todos nós. Esse negar-se a si mesmo é negar o ego. O ego é aquilo que nós queremos diante dos homens, diante da igreja e diante de Deus também. Nós devemos dizer não para a nossa vontade humana. Pedro deveria dizer não para a própria visão dele naquele momento e olhar para aquilo que Jesus estava ensinando. E muitas vezes, meus irmãos, nós não fazemos isso. Queremos que prevaleça a nossa vontade. Aí vira aquela ladainha, aquela reza, né? Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não a minha. Só que eu prefiro que seja minha. Prefiro que seja minha, muitas vezes. Porque Jesus tem planos maiores para as nossas vidas. E muitas vezes nós não vamos compreender. Não compreenderemos qual é a vontade de Deus que está em Romanos 12. A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Mas para que isso se concretize, nós precisaremos pegar nós mesmos diante de Deus, nos humilhando, diz o apóstolo Pedro, quando escreve, agora já convertido, né, porque ele se converteu em Atos capítulo 2. Pedro, já convertido, escreve as suas cartas e ele diz lá: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Meus irmãos, a palavra humilhação para o mundo é um absurdo. O Evangelho está na contramão do mundo. O que conta hoje no mundo é você pisar na cabeça do outro. É você puxar o tapete, né, das empresas para você ganhar a concorrência. É você ludibriar, subornar guarda no trânsito, subornar a concorrência, e o Brasil está cheio de exemplos. Então, para quê? Para se exaltar, para ganhar cada vez mais dinheiro, para ser reconhecido. Por isso cantamos, não queremos ser reconhecidos por ninguém, mas que Jesus cresça e nós venhamos a diminuir diante dele. Que nós possamos nos esconder na cruz. Cada um que quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E a cruz, meus irmãos, é um símbolo de morte, mas também de ressurreição. Ele disse: convém que eu morra, mas depois de 3 dias ressuscite. Então a cruz é quando cada vez mais que nós nos humilhamos diante de Deus, nós somos exaltados por Deus. Cada vez que nós pedimos perdão, Deus nos exalta dizendo: este é meu filho, em quem tem prazer. Quando nós fazemos a vontade de Deus e não a nossa, Deus diz assim: eu me alegro nesse meu filho, Jesus morreu por ele. Esse é o Evangelho. Quando nós precisaremos dizer não para o pecado que muitas vezes nos rodeia, né? Pecado, meus irmãos, é uma coisa que dá prazer. Por isso nós pecamos. Estávamos conversando na praia, né, Carol, ontem, sobre a atitude das pessoas do mundo. Porque se não fosse prazeroso o pecado, ninguém pecaria. Ninguém. Alguém pecaria. Olha, meus irmãos, eu quero abrir parênteses aqui para algumas orientações dos nutricionistas, dos médicos também.
Geralmente eles nos proíbem daquilo que é mais gostoso, não é? Olha, a partir de hoje você que é diabético, você não pode comer brigadeiro, você não pode comer pudim, você não pode isso, não pode, tudo coisa gostosa, né? E que muitas vezes nos fazem mal. E o pecado é assim. Muitas vezes a gente quer continuar no pecado, porque o pecado dá um certo prazer naquele momento, mas, um detalhe, o apóstolo Paulo nos adverte que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Essas são as duas almas. Não é por méritos humanos, meus irmãos. É quando a mensagem de Jesus chega aos nossos corações e nos transforma de dentro para fora. Não é pela lei, porque pela lei ninguém se salvará. Porque quando nós estamos tentando obedecer a lei, se não cumprimos toda a lei, tropeçarmos apenas um tiozinho, nós somos réu de toda a lei. É como aquele casal que eu contei hoje pela manhã, ilustração que eu repeti hoje à noite. O casal foi passear no interior de São Paulo, chegando lá foi numa lanchonete, gostaram do sanduíche, pediram 2 lanches e 2 sucos, olha. Aí você pode pensar no seu coração, ele é crente, não bebe, né? Não toma redonda que desce, né? Como é? A expressão da cerveja da televisão, essa desce redonda, não quer fazer propaganda. Ele não deve, pediu suco, é crente, né? Aí, diz a ilustração, que eu ouvi no rádio, muito tempo atrás, que marcou minha vida tremendamente. O casal foi lá, tomou o suco, tomou o lanche, comeu o lanche, e aí, vamos passar no mirante. Aí, o rapaz pediu, o lanche não gostou, não pediu outro para a viagem, não. Aí pediu outro para a viagem. Aí foi lá naquela correria toda da lanchonete, aí o cara fez um embrulho, deu para ele, falou, aqui, é tanto. Ele pegou, pagou o lanche, subiu, em todo lugar, foi lá para o mirante. Chegando no mirante, ele tinha aquela visão bonita da cidade, né? E o rapaz falou, vou comer o lanche está gostoso. Ele abriu o pacote, quando ele abriu o pacote, o que tinha dentro do pacote? Não era um lanche. Era aproximadamente 45 mil reais em dinheiro. Ele falou, isso aqui é meu. Eu pedi um lanche, dei 45 mil reais em dinheiro. Eu vou devolver do rapaz lá dentro. Pegou e desceu. Tá certo? Foi até a lanchonete, lá o rapaz, o dono da lanchonete, estava em polvorosa. Estava nervoso, perdido. Quando viu o casal chegando, ele falou, olha, isso aqui não é nosso, é do senhor. Ele falou, nossa, estava procurando isso. É o faturamento do mês inteiro da lanchonete, é para pagar funcionários, fornecedores. Você é um cara honesto. Aí falou, traz aí a máquina, eu já vou atualizar a ilustração. Traz a máquina, vou bater foto no Facebook aqui, o casal mais honesto que já entrou na minha lanchonete. Ele, não bate foto, não põe no Facebook não, porque essa moça não é minha esposa. Quer dizer, o camarada é honesto, mas tropeçou no adultério, né? Assim somos nós, todos nós. Podemos fazer muitas coisas boas, mas vai ter um momento que nós vamos pecar. Daí a necessidade de negarmos a nós mesmos, porque Cristo requer de nós exatamente esse compromisso. Que nós devemos ouvir o Evangelho, e esse Evangelho deve transformar as nossas vidas, deve nos buscar, como busca a palavra de Deus, assim, que é quando o pecado abunda, superabunda a graça de Deus. Não é assim que o apóstolo Paulo nos recomenda aos romanos? Então pecaremos ainda mais? De jeito nenhum. O Evangelho diz assim, aquele que morreu para o pecado não pode mais viver nele, não pode mais viver pecando deliberadamente, deve mortificar sua carne, porque aquele que vive na carne não pode agradar a Deus. Daí que não posso, por exemplo, sair daqui do culto e ir lá para o baile funk. Venhamos e convenhamos, meus irmãos, que mau gosto se eu sair daqui do culto para ir dançar funk. É umas letras que, olha, Deus me livre e guarde. Na minha época, quando eu ainda não era cristão, convertido ao protestantismo, funk para mim naquela época era outra coisa. Não era isso que a gente está ouvindo aí. Degradando a imagem feminina, fazendo com que as mulheres se tornem cada vez mais objetos sexuais, desprezíveis. Pode analisar a letra. Não é pecado analisar a letra. Pecado é gostar da letra. E aí a palavra de Deus diz que o Evangelho veio e nos alcançou, e para que isso realmente se torne realidade em nossas vidas, nós
deveremos entender que muitas vezes nós estaremos carregando cruz. Carregando cada um de nós temos uma cruz. E não devemos de maneira alguma cedermos à tentação de querer evitar essa cruz. Que cada um tem a sua. E eu quero encerrar com uma ilustração. Conta-se que houve uma disputa e que cada um deveria correr com uma cruz já projetada para cada um. E que depois dessa corrida, um trajeto de média distância, quem chegasse lá iria receber o prêmio maior de Deus. E aí o camarada pegou a cruz dele e achou que a cruz dele estava muito pesada. Aí ele fez o quê? Fez aquilo que muitas vezes a gente vê naquela corrida maluca, né? Saiu pelo atalho e ficou pensando o que ele poderia fazer para poder aliviar o peso da cruz dele. Aí ele pegou e teve ideia: vou serrar a ponta do lado direito, a ponta do lado esquerdo, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, para ficar mais leve eu vou conseguir correr mais rápido. Ele fez isso, serrou um pouquinho da direita, um pouquinho da esquerda, um pouquinho acima, um pouquinho embaixo, ficou mais leve. Aí ele acelerou, saiu correndo e tal, começou a passar todo mundo. Só que antes de chegar no término da corrida, tinha uma lacuna, tinha um espaço, um vão, que era exatamente o tamanho da cruz. E aí, os irmãos já podem imaginar o fim dessa corrida desse cidadão. Não chegou lá. Não chegou porque não conseguiu atravessar. Todo mundo veio depois, atravessou e ele não. Daí diz a palavra de Deus que os primeiros serão os últimos. E os últimos, lamentavelmente, serão os primeiros, entre aspas, porque cada um de nós recebemos de Jesus uma cruz. Cada um de nós devemos dizer não ao nosso ego. E cada um de nós devemos entender que a vontade de Deus muitas vezes nos traz incômodos. Porque não é fácil dizer não para o pecado. Não é fácil dizer não para o adultério. Não é fácil dizer não para o emprego que muitas vezes nos leva a caminhos de pecado, de morte. Não é fácil. Não é fácil dizer para um ente querido que só Jesus salva, a religião dele não salva. Não é fácil. Mas para isso, só aqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus e nasceram de novo. O apóstolo Pedro teve a oportunidade dele em Atos 2. Nós tivemos a nossa oportunidade. Porque aquele que negar Jesus neste mundo de pessoas adúlteras, pecadoras, Jesus também o nega diante do Pai. Não é isso que o texto diz? E eu confesso, Jesus, por isso que eu publiquei nessa semana estudando esse texto. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisa crer. Primeiro do judeu, porque Jesus era judeu, e depois dos gregos, dos demais, dos gentios. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levante uma de suas mãos, eu quero ver. Declare isso aos 4 cantos do mundo. Está faltando uma mão aí. Levanta a mão que eu quero ver. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, nós precisamos propagar esse Evangelho. Devemos propagar essa palavra que Jesus falou aos nossos corações, às pessoas que estão ao nosso redor. Porque existem muitas pessoas equivocadas com o Evangelho, achando que o Evangelho é um momento de alívio, né? Tem gente que fala assim: eu fui na igreja, saí tão aliviado de lá. E muitas vezes eu venho na igreja, eu saio daqui com mais dúvidas, com mais dificuldades de viver uma vida cristã do que eu entrei. E muitas vezes eu não consigo nem dormir preocupado com os meus procedimentos cristãos. Muitas vezes, não são poucas não, são muitas. Mas mesmo assim, a graça de Jesus nos basta. Porque Ele pagou o preço. Ele foi o Cordeiro de Deus, e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos dê o privilégio de vivermos na graça de Deus e não pela lei. Que devemos viver uma vida cristã genuína diariamente, e não apenas uma vez por semana, como muitos têm feito da vida cristã. Vamos orar mais uma vez? Eu peço aos irmãos que se coloquem em pé, vamos orar agradecendo esses irmãos. Esse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Evangelho nos transformou.
Queremos te agradecer, Senhor, porque essa palavra que tem nos falado continuamente tem nos mostrado que há sempre uma esperança e que nós devemos negar-nos a nós mesmos, ó Pai, e tomarmos a nossa cruz para poder te seguir, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Mestre. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Ó Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome, e que a tua palavra, o evangelho da tua palavra, alcance outras pessoas que ainda não te ouviram, ainda não entregaram suas vidas a ti, Senhor. Assim como o Senhor fez comigo, fez com os meus irmãos que aqui estão nesta noite, faça também com outras pessoas que estão sofrendo nas mãos, ó Deus, de Satanás, escravizadas, ó Deus, pelo pecado, o pecado que muitas vezes gera morte física, morte espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque pela tua graça nós somos salvos mediante a fé, fé que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos para os avisos.